Olá, tudo bem? Meu nome é Manuel Pedro, sou estudante de medicina na Universidade Maurício de Nassau, em Boa Viagem, e atualmente estou no primeiro período. E hoje quero trazer para vocês um relato de caso associado à anemia falciforme. A anemia está associada a um caso de um paciente do sexo masculino de 9 meses de idade, chamado CBUM, par de originário da cidade de Lagedo, que foi levado pelos pais até meu consultório. Eles se queixaram de rotineiramente nas últimas semanas o bebê estar chorando muito, como se sem uma causa aparente, como se até mesmo estivesse sentindo alguma dor, além também de estar aparentemente um pouco mais cansado. Então, e também perceberam que ele estava um pouco pálido. Então levaram até o consultório em busca de ajuda. E aí eu indaguei sobre como era a dieta e eles disseram, olha, ele come de forma saudável, a gente dá carne, legumes, frutas. E então eu perguntei sobre o histórico familiar, se na família existia alguém que possuía alguma doença genética, alguma doença crônica, e somente a mãe disse saber sobre alguma doença, que era no caso, ela era portadora do traço de alguma doença que ela não lembrava. E aí eu prossegui com uma consulta. No exame físico, examinei as pálpebras e a boca e pude notar sinais indicativos de palidez, além também de uma moderada dispneia, tendo em vista que ele respirava bastante pela boca, apesar de estar um pouco sonolento, porque no momento que ele chegou no consultório eu estava dormindo. E todos esses sinais e sintomas me levaram à hipótese de que essa criança poderia estar com anemia, mais especificamente a anemia falciforme. Então eu perguntei sobre como foi o pré-natal, se diagnosticaram alguma doença, e eles disseram que não. E também perguntei sobre o período neonatal, depois que ele nasceu, no primeiro mês, se eles fizeram o teste do pezinho, que é de extrema importância para detectar não só a anemia falciforme, mas também outras doenças como a fenilcetonúria. E eles disseram que não tinham feito o teste do pezinho. Então, solicitei que eles a realização de um hemograma e de eletroforese de hemoglobina, tanto para o paciente quanto para os pais. Porque se de fato fosse anemia falciforme, tanto o pai quanto a mãe seriam portadores do traço da anemia. E aí que seria importante justamente para que, caso positivo, informar a eles. E aí 3 dias depois eu recebi eles de volta com os resultados e de fato confirmaram a minha hipótese. O garoto tinha anemia falciforme. E aí expliquei o que era isso, que era uma alteração genética que existia na síntese da hemoglobina, que é um importante complexo proteico que que transporta o oxigênio através do sangue por todo o corpo. E que devido à alteração nessa hemoglobina, que aí ela tinha um formato diferente, que é chamada hemoglobina S, modificava o formato da hemácia, que é a célula vermelha, de formato circular e flexível. E aí essa hemoglobina S faz com que a hemácia fique um pouco mais achatada em um formato quase como se fosse de foice. Por isso que o nome é anemia falciforme. E aí esse formato ele prejudica não só a ligação com o oxigênio, diminuindo assim a perfusão sanguínea, por isso a palidez, mas também ele pode provocar obstruções nos vasos sanguíneos, provocando dores. Muito provavelmente era esse o motivo do garotinho tá chorando recorrentemente, por conta das dores. Aqui nessa imagem vocês conseguem ver a diferença entre essa hemácia mais achatada, que é a hemoglobina, que é a hemácia falciforme, e a hemácia normal, que é essa mais arredondada. E nesse caso aqui, esse acúmulo de hemácias falciformes está fazendo com que o vaso seja obstruído. Aqui no hemograma a gente também consegue ver as dualidades, né? As duas, a falciforme mais achatada e a hemácia normal circular. E aí me perguntaram, tem cura? E de fato existe uma cura, só que nesse caso seria necessário fazer um transplante de células-tronco, que é difícil de ser realizado devido a pequena chance de encontrar um doador compatível. Mas ainda assim seria possível tratar os sintomas da doença, com uso de analgésicos para tratar as dores, com transfusões sanguíneas, transfusões de sangue para aumentar os níveis de hemoglobina de hemácias normais no corpo dele, para assim diminuir essa anemia, e também inalação periódica de gás de oxigênio. E também alertei para eles sobre as limitações que ele teria ao longo da vida, tendo em vista que qualquer esforço elevado pode provocar crises, que podem lesionar os pulmões, o coração e outros órgãos do corpo, podendo até mesmo fazer com que ele chegue a óbito. Então, além disso, como era o primeiro filho do casal e o resultado
dos exames foi positivo para que tanto o pai quanto a mãe tivessem o traço da anemia, aconselhei a pensarem bem sobre terem um segundo filho, pois nesse caso, a chance desse filho ser afetado pela anemia falciforme era de 25%. Então pensassem em outras alternativas como adoção ou talvez até mesmo não ter mais filhos. E é isso, esse é o relato de caso que eu queria trazer. Fiquem com Deus.